Bom, a gente tinha parado na questão 7, começou a escrever alguma coisa, mas acabou o tempo no último vídeo e eu não sabia como continuar. Na verdade, eu ia chegar na resposta, mas não é do jeito que eu gostaria que acontecesse, né? Então a gente está na página 353 do nosso novo querido PDF, que não vai durar muito, é só até acabar esse assunto a gente volta para o nosso livro base. Mas, bom, vamos ler o problema de novo aqui. 3 moedas são lançadas sobre uma mesa. Qual é a probabilidade de obter nas faces voltadas para cima? Aí letra A, ele quer 3 caras. E aí é aquela coisa, eu coloquei todas as possibilidades aqui dentro do espaço amostral que a gente tem, né? Tudo que pode acontecer. Então tu joga as 3 moedas, joga a primeira, tu obtém cara, a segunda obtém cara, a terceira também. Então a gente fez todas essas possibilidades, mas isso não é muito agradável, tá? Tu não vai querer continuar desse jeito aqui, porque para 3 moedas já está dando um trabalho considerável de calcular todas, de escrever tudo aqui na mão, né? Todas as possibilidades. Então, quando os elementos aqui do nosso espaço amostral forem maiores, cara, não vale a pena, tá? E aí o que eu estava tendo dificuldade é como é que eu ia encontrar esse valor, né, a quantidade de elementos do espaço amostral, sem escrever desse jeito. Aí deitado no chão, né, chão de madeira, aproveitando a tarde e o pequeno calor, eu estava refletindo sobre a vida. Daí me lembrei que essa questão ela é muito similar àquela questão que a gente resolveu lá em análise combinatória, ou aquelas, né, não foi só uma, que a gente tinha, por exemplo, uma igreja com 7 portas, daí ele te pergunta quantas maneiras diferentes tu poderia deixar essa igreja aberta, ou seja, pelo menos uma das portas está aberta, então de quantas configurações diferentes isso podia acontecer, ou lâmpadas numa sala, num ginásio, numa coisa, né? De quantas formas diferentes tu poderia ter pelo menos uma lâmpada acesa. Então, é muito similar. Como é que a gente resolvia aquilo lá? Bom, a gente fazia os tracinhos aqui, bonitinhos, né? Coisa mais linda do mundo, ajuda bastante. Nesse caso, a gente tem 3 moedas. Então, para cada moeda, a gente tem 2 possibilidades. Ou que seja cara, ou que seja coroa, né? Então, se a gente vai ter essas 2 possibilidades aqui para acontecer, então colocamos um 2 aqui, tá? Como esse evento aqui é independente dos outros, então a gente vai multiplicar um pelo outro para ter todas as possibilidades, né? E do mesmo jeito que aconteceu para a primeira moeda, a gente tem para a segunda também. Então aqui eu tenho 2 possibilidades, ela vai ser cara ou vai ser coroa. Então, para a gente ver todos os elementos, tudo que pode acontecer dentro do nosso espaço amostral, teriam todas essas combinações. Nesse caso aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então o número de elementos do espaço amostral é 8. Embora a gente não saiba que elementos seriam esses, né? Quais seriam essas situações sem escrever, a gente já tem uma noção do número deles. E isso já ajuda muito, né? Porque para essa parte inicial aqui, basta a gente saber o número de elementos do espaço amostral, o número de elementos do nosso evento desejado, e dividir isso e tá pronto. Então, de novo, para uma questão pequena dessas pode até não ajudar tanto, mas para coisas maiores, quando o espaço amostral for gigantesco, a gente vai ter que puxar para esse tipo de raciocínio. Então aqui a gente sabe que é 8, se a gente contar aqui também vai chegar na mesma conclusão, né? 3, 6 e 8, exatamente. Muito bem, então, número do espaço amostral, que é muito importante a gente já saber, é 8, tá aí. Agora, para a letra A, o nosso primeiro evento, eu vou colocar assim, né, 2 pontos. Qual é que é a descrição do nosso evento? O que a gente quer que aconteça aqui? Queremos 3 caras. Então, escreveremos isso, né? Bom, quantos elementos a gente vai ter dentro do nosso evento aqui, né, dentro do nosso conjunto? Bom, a gente vai ter um só, né? Não tem outra possibilidade. 3 caras é só um. Então, o número de A, né, número de elementos nesse evento, é simplesmente 1. Portanto, a probabilidade de acontecer um elemento de A, de ocorrer um elemento de A, seria 1 sobre o 8, que é o total, né, de elementos do nosso espaço amostral. Então, para esse daqui, muito simples, muito agradável, mas a maneira da gente encontrar o número de elementos do espaço amostral
é útil, tá? Vai ser mais útil no futuro do que agora, mas é bem melhor pensar daquele jeito do que ficar escrevendo tudo isso daqui. Tá bom, então agora o que eu tenho que fazer pro B? Bom, 1/8, se eu tiver que colocar na forma de... É que aqui não tem resposta, né? Então eu vou deixar assim e fica assim, tá? Se a gente tiver que transformar isso aqui em porcentagem, seria só multiplicar por 100 aqui, dividir por 8, tu teria o valor, mas vamos deixar na forma de fração, tá? Por enquanto. Depois, se precisar, eu faço a conversão ali. Agora, letra B. 2 caras e uma coroa. Tá. Bom, vamos botar aqui o evento primeiro, né? Vamos descrever o que acontece. 2 caras e uma coroa. Interessante. Como é que eu obteria este número se eu tivesse que usar isso daqui para mim tentar encontrar? Vamos fazer isso porque... bom, então... porque pensar desse jeito vai ajudar a gente com questões mais difíceis, né? Era isso que estava faltando eu dizer, né? É justamente isso. Então, 2 caras e uma coroa. Tá. Talvez combinação, né? Isso aqui não sei se eu seguir nesse baile. Bom, eu sei que é 6. Por que eu sei que é 6? Porque se eu descartar fora a possibilidade onde tem 3 caras ou 3 coroas, das 8 me sobram 6. Mas não é bem por aí, né? Porque ainda tem a questão da... que tem que ser 2 caras e uma coroa. Quando tiver 2 coroas eu tenho que descartar também. Então seriam 3 possibilidades, eu acho. Mas essa é a questão, eu não quero escrever, eu gostaria de chegar nisso usando, né, alguma coisa, ou arranjo ou combinação, que já não saí desse assunto com tanto conhecimento assim, né? Mas, cara, 2 caras e uma coroa, vamos deixar por enquanto, então, do jeito que tá. Só fazendo o desenho aqui, né? Porque senão eu vou ficar muito tempo perdido aqui tentando ver como é que eu faria isso. Se bem que eu posso usar a permutação, né? Com repetição. Porque eu sei que é 2 Cs e 1 K, eu posso considerar isso aí como se fosse uma palavra, né? E procurar quantos anagramas diferentes eu posso formar com essas 3 letras. Talvez seja útil, talvez pensar desse jeito ajude a gente. Então, nesse caso, para mim encontrar esse número aí, né, a gente já nem escreve o evento em si aqui, vamos direto para o número, né. Então, isso aí seria uma permutação com repetição, né. Eu tenho o C repetindo 2 vezes e eu tenho 3, né, seriam, peraí, deixa eu arrumar aqui, que é assim, é pequenininho 3 embaixo, porque eu tenho 3 elementos ali, ou 3 letras lá. E o C se repete 2 vezes. Aqui eu não consigo botar o 2 em cima do 3 bonitinho, né, ali, mas dá pra entender, tá? Permutação com repetição, então vou ter 3 fatorial dividido por 2 fatorial. E isso aqui a gente sabe que é 3, tá? Então talvez esse seja o certo a fazer. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou considerando que isso aqui seja uma palavra e eu quero descobrir quantos anagramas, ou seja, quantas combinações diferentes dessas 3 letras eu poderia ter. Então a gente usa isso aqui, mas não precisa usar permutação com repetição. Eu lembro de uma questão que eu estava reclamando do livro anterior lá, que eu falei que o autor nem ensinou a gente a usar a permutação com repetição e está cobrando uma questão que tu precisa saber isso, quando na verdade, quando a gente foi olhar no DeepSeek lá, né, ver como é que ele resolvia a questão, e de fato dá para resolver sem usar essa parte isso aí, enfim, né? Mas aqui, já que a gente conhece a ferramenta, a gente vai usar a ferramenta e ser feliz. Então isso aqui seria 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 1. Então vai ficar só 3 no final das contas, nem sei porque que eu coloquei isso, tá? Então eu sei que o número de elementos dentro do meu evento B aqui, né, do conjunto ali, seria 3.
Então tem 3 maneiras diferentes de rearranjar essas 3 letras aqui, ou das lançamentos de moedas gerarem coisas diferentes, né? Aí se a gente for olhar, inclusive para o evento aqui, deixa eu colocar o evento B, vou botar aqui, né? Se a gente for olhar para o nosso espaço amostral, já que a gente se deu o trabalho de escrever tudo, né? No último vídeo, se tu procurar aqui coisas que eu tenho 2 caras e uma coroa, aqui eu encontro uma, aqui eu encontro outra e essa aqui é a última, né? Então eu tenho 3 aqui, onde eu tenho 2 caras e uma coroa. Se eu copiar e colocar aqui dentro, a gente vê que confirma o que a gente acabou de fazer aqui, né? Usando essa coisa de permutação. Muito bem, isso daqui vai ser mais válido, que nem eu falei, quando as coisas forem maiores. Aí tu vai ver a utilidade de pensar desse jeito aqui. Por enquanto é agradável, né? Não, dá pra escrever as coisas e tal. Mas é só por enquanto, tá? Não vão se acostumando muito. Muito bem, então a gente sabe que o número de elementos do B seria 3. Então, a probabilidade de ocorrer um elemento de B seria 3 sobre 8. E de novo, tu quer transformar isso em porcentagem, multiplica por 100 e deu. Só isso, já vai estar em porcentagem. Agora, a letra C, eu acho que temos uma C. Ele quer o que? Pelo menos uma cara. Tá. Então, vou botar aqui, evento C. Escrevemos pelo menos uma cara. Então, de novo, se a gente for partir para o número, né, em vez de se preocupar em escrever cada evento aqui, cada elemento que está dentro do conjunto, a gente, bom, pelo menos uma cara, de novo, palitinhos aqui. Não, isso seria combinação, né? Eu tenho 3 possibilidades aqui. Pelo menos uma cara aceita isso aqui, ó, seria as 3 caras, isso é uma coisa que é aceita. Outra que seriam 2 caras e uma coroa, também é aceita. E uma terceira possibilidade que também atende a esse requisito de ter pelo menos uma cara, seria 2 coroas e uma cara, ou uma cara e 2 coroas. Então essas 3 aqui seriam possibilidades ali. Então, para cada uma delas a gente tem que ver o número de novo, considerando que isso aqui seria uma palavra, quantos anagramas eu consigo formar, quantas combinações diferentes eu consigo ter com essas 3 letras aqui. Isso ajuda bastante, eu acho que é o básico, né? Coisa que eu tive dificuldade de entender, cara, no início ali, antes de eu desistir do nosso livro base e assistir algumas aulas. E mesmo nas aulas, assim, isso aqui não estava funcionando direito, não sei o que tem, cara. Eu acho que eu só consigo aprender as coisas quando eu faço um monte de exercício. Não adianta 2, 3 exercícios e uma explicação mais ou menos, assim, pra mim sempre ficou faltando. Eu assistia as aulas do YouTube lá, às vezes o professor fazia 2, 3 exemplos ali, e tu sai assim, cara, pra lista de exercícios, tu olha para aquelas questões e fala, pô, mas tá faltando alguma coisa, cara, me faltou só mais um pouquinho de explicação e eu ia conseguir entender esse assunto. Por isso que essa ideia aqui de resolver o livro inteiro talvez ajude mais pessoas, né, que também ficam com essa sensação de que se o cara tivesse feito mais uma questãozinha só mais uma, a pessoa tinha entendido. Aí a gente vai fazer tudo, né, que daí garante que não vai sobrar muita brecha para perguntas depois. Claro que sempre, né, até porque eu não sou professor, não tenho explicação boa, mas fazendo todas as questões, sim, as dúvidas têm que ser menores, né, tem que diminuir um pouco. Então tá, então a gente tem que lidar com, voltando pra cá, né, a gente tem que lidar com essas 3 possibilidades aqui, que vai entregar pra gente o número de elementos dentro desse evento que ele pediu, sem precisar escrever todos os elementos ali e contar eles, tá? Então, primeiro a gente vai tentar chegar nesse número aqui sem precisar fazer essas combinações ali uma a uma, né? A gente vai usar a questão dos anagramas. Então, vamos lá. O primeiro seria esse daqui. Então, isso aqui vai formar só uma coisa, tá? Então, isso pra gente vai adicionar um número só um. Segundo é quando eu tenho 2 caras e uma coroa.
Então também atende ao requisito de ser pelo menos uma cara. Aí, desse daqui a gente já fez, né? Vamos ver aqui. 2 caras e uma coroa. A gente considerou todos os anagramas possíveis que dava para formar com essas 3 letras aqui. E são 3 anagramas. Então a gente vai colocar um 3 aqui. Agora o último é quando eu tiver uma cara e 2 coroas. Aí quantos anagramas eu conseguiria formar a partir dessa palavra, entre aspas, né? Quantas combinações diferentes eu ia ter. Bom, se a gente... Não, vou deixar igual aqui, deixa quieto. Então isso é uma permutação com repetição. Então, quem está se repetindo é o K, que no caso aqui está se repetindo 2 vezes, né? Então, a gente vai ter uma permutação de 3 elementos com uma letra se repetindo 2 vezes. Então, quantas combinações... Acho que é a mesma porcaria do outro, né? A diferença é que o outro era 2C e agora é 2K. Vai dar no mesmo, né? A conta é a mesma. Nossa, olha só. Mas que maravilha. Então é 3 também, né? Eu não sei, às vezes acontece esse tipo de coisa comigo, né, cara? Eu não me dou conta das coisas. Eu não faço por querer, assim. Acontece. Tá, então nesse caso aqui o número de elementos dentro do nosso conjunto ali, que daquele evento, vai ser 7, né? Então, evento C, eu já sei que é 7 sem precisar ter escrito nenhum dos... Não, sem precisar ter feito essas combinações, eu sei que é isso aqui. Aí se a gente não acreditar nisso, né? Tu não é obrigado a acreditar em tudo que tu vê. Pode fazer o seguinte, tu vai lá no teu espaço amostral e pega ali como, né, vai ser o subconjunto, pega tudo aqui, todos os elementos que tem pelo menos um C. Então o único que tu não vai pegar vai ser esse último aqui. Então, se são 8 no total e a gente vai pegar, vai deixar de fora só um deles, então temos 7 aqui, 7 elementos, viu só? Como tudo faz sentido no final das contas. O importante é tentar levar desse jeito aqui sem precisar escrever tudo na mão, senão a coisa vai ficar muito feia, cara. Tá bom, que mais? Acho que é só... Ah não, agora tem que calcular a probabilidade, né? Então a probabilidade de ocorrer um elemento DC, pelo menos um elemento DC, seria 7 sobre 8, ou 7 oitavos. E é só isso mesmo. Não sei nem porque eu estou botando em forma de fração, acho que fica mais fácil depois de identificar, né? Na ordem e ver a resposta. Tá, então letra C foi, letra D agora. E a letra D diz o seguinte: no máximo 2 coroas. Tá, bom. Vamos lá, bota o evento D primeiro aqui. Isso é o meu cérebro tentando processar as coisas. Ele dá aquela travada assim, precisa puxar um ar pra resfriar ele. 2 coroas. Então, opa, não é NP, é no máximo. Tá, nesse caso aqui, então quais situações são aceitas para atender esse requisito? A gente pode ter uma coroa e 2 caras, que a gente sabe que é o número de elementos diferentes, de eventos diferentes que tu teria, sabe? Acho que é elementos, né, do evento. Não sei se vai ficar meio estranho chamar de evento um pedacinho ou um dos acontecimentos. Eu não sei, você fica meio confuso, tá? Então isso aqui, essas 3 aqui atenderiam essa questão de ter no máximo 2 coroas, né? Que tem uma só. Segunda possibilidade é eu ter 2 coroas e uma cara. Também está dentro do exigido, que a gente sabe de novo que isso aqui formaria mais 3 elementos ali dentro, né? No lançamento de moedas. Então no total aqui a gente teria 6, simplesmente isso, né? Então o número de elementos do nosso evento D, sem a gente ter escrito nenhum deles, né? A gente já sabe o valor. E é 6. Tudo graças à análise combinatória. Olha só. O nosso livro nem ensinou a gente a usar a permutação com repetição. Pra te ver. Mas como é um negócio que aparecia muito nas questões do vestibular que eu
acabei resolvendo ou assistindo outros professores resolverem e tentando resolver e errando, né, que é uma coisa muito triste. Tu lá assistindo a playlist, daí tu pausa na hora que chega no exercício e tu fala, não, vou tentar fazer, vamos lá, vamos fazer. Aí tu faz o negócio, não, a tua resposta não tá nem no gabarito da questão, cara. Não tá em canto nenhum a tua resposta. Daí tu tem que assistir mais um pedacinho da aula, pausar pra tentar recomeçar de novo, né, assim, pra continuar a resposta dele, no caso. Que é o que eu recomendo que vocês façam, que nunca copiem a resposta inteira do cara. Sempre tenta começar a fazer a questão. Se tu não conseguiu iniciar, deixa o vídeo rodar mais um pouquinho ali, pausa de novo e tenta seguir da onde tu pausou o vídeo, porque se tu só copiar a resposta não vai aprender nada. E não tem coisa que ensine mais do que o sofrimento. Assim, sofrimento contigo sozinho, sem ninguém na volta te incomodando, sabe? Só tu ali, sofrendo só. Não tem coisa que motive mais que isso aí. Então o número de elementos do D é 6. Se a gente for olhar de novo no nosso espaço amostral e procurar por coisas que tem no máximo, peraí que não está no espaço amostral, olha quanta coisa tem isso aqui, que tem no máximo 2 coroas, a gente pegaria esse, dá 1, 2, 3, 4, 5 vai vir aqui embaixo, 6. Tá, essas daqui tem no máximo 2 e o resto ou não tem coroa nenhuma ou tem 3 coroas. Então 6 tá aí um número bonitinho, confirmando que valeu a pena eu ter aprendido essa parte de permutação com repetição. É muito útil, tá? Então se a gente fosse colocar os elementos do nosso evento D, eles estariam assim, todinhos aí. Então a probabilidade, peraí, deixa eu arrumar aqui, de ocorrer algum elemento de D do nosso evento, né, seria 6, então, sobre os 8, que é o total. Isso aqui dá para simplificar por 2, então vai ficar 3, e 8 por 2 é 4, só para deixar o mais simplificado possível, eu acho. E é isso, tá? Se é para deixar na forma de porcentagem, a gente arruma isso. Nos outros ele não tem problema nenhum. Então vamos voltar para a letra A e conferir se a gente está certo. Primeiro tem que ser 1/8. Cadê você? Letra 7. 1/8 ou 12,5%. De novo, tu chega nisso daqui multiplicando 1/8 por 100, ou lembrando da regra de 3 lá. E aí é tudo aquilo que a gente já viu antes, né? Não preciso repetir, todo mundo aqui sabe. Pelo menos esse básico aqui de porcentagem é coisa de ensino fundamental. Então, tu vai lá chegar aqui sem saber porcentagem, olha, eu lamento, mas tu precisa revisar esse assunto. Porque com certeza não é o único assunto que tu não sabe ou que vai te travar no futuro, porque infelizmente tem isso, né, tem muita coisa que a gente vai fazer na vida, tu tem que ter alguns pré-requisitos, tu tem que saber algumas coisas, senão tu vai sofrer. E a matemática é assim. Ela te abraça se tu sabe as coisas mais básicas e ela te arrebenta no meio se tu não sabe o básico. Mas te arrebenta com força, assim, te sentir mal mesmo. E a física, se tu não sabe matemática, nem te aceita, tá? Essa é a grande diferença. Não quer dizer que o cara que é físico sabe de tudo, é um bom matemático, mas deveria ser, tá? O físico mesmo, bom físico tem que ser um bom matemático, mas só esse conselho, se tu acha que tu vai fazer um curso lá, ou fazer física lá, se tu não souber o básico de matemática, a física não te aceita. E ponto. Já da primeira aula de física, tu já tem que saber um monte de coisa de matemática. Já tem um terror de pré-requisito muito diferente da matemática, que a gente vai construindo as coisas devagarinho e vai crescendo. A física não. E tem vezes que tem exercício, cara, que te cobra uns negócios muito absurdos. Tu fala, pra que alguém colocou isso aqui nessa questão? Pra que alguém pediu isso, cara? Um assunto que quase ninguém fala de matemática, tá aqui no meio, só pra só um tempero, né? Então tem essa dualidade não, tem essa diferença entre a física e a matemática. Mas não quer dizer que a física seja melhor que a matemática, pelo menos eu não penso assim, tá? Pra mim as duas são extremamente bonitas, são extremamente interessantes, mas se tu for querer conversar com a física sem saber matemática, nossa, cara, se ela fosse uma pessoa, rapaz, o quanto tu não ia ouvir, hein? Imagina só, ia dar um oi lá e ia tomar um tapa na cara, ia ser bem assim.
Tá, letra B aqui. A gente vai deixar, eu vou deixar na forma de fração, até porque converter isso para porcentagem é trivial demais a ponto da gente se preocupar, tá? A não ser que a questão exija que a gente faça, e já que aqui tá as duas respostas, eu vou ficar com a fração que é mais agradável por enquanto. Então, peraí, 3/8 para a letra B. Cadê você? Tá aqui mesmo. Letra C, a gente teria 7/8. Exatamente. E a letra D, 7/8 também. Agora eu tô curioso, não é mais que a resposta deu na D. 3/4 e eu errei. Eu errei a letra D, hein? Puta merda, o que eu fiz errado? Volta volta enunciado. Letra D. No máximo 2 coroas. Tá, mas... Coroas. Coroa. 3 caras, 2 caras e uma coroa. Pelo menos uma coroa. Também... No máximo 2 coroas. Então, nesse evento do máximo de 2 coroas, quer dizer que pode ter 3 caras também? Que não tem problema nenhum? Ah, certamente é isso. Certamente. Tá, então ele aceita inclusive essa possibilidade aqui, tá? Porque de novo atende ao requisito de ser no máximo 2 coroas, como é 3 caras, não tem... Eu não me dei conta disso, tá? Então aqui ficaria, em vez de ser 6, é 7 o número aqui. Porque aqui a gente aceita inclusive 3 caras, que vai contribuir com um elemento. Acontece, né? A gente não tem como acertar tudo. E essa aqui, se fosse uma questão de vestibular, eu já teria perdido, cara, infelizmente. Eu nem ia me dar conta, falar, pô, que eu achei que não contava as caras, né? Mas no caso do evento, que é no máximo 2 coroas, aquela dali tá bem, né? Não infringe com o negócio. Então aqui seria 7/8. Número de elementos do evento D dividido pelo total. Tá aí. A gente fica mais atento na próxima, não tem problema. Coisa que eu gostei é essa curva de dificuldade desse livro, que é muito agradável. A gente tá resolvendo um monte de questões, e mais importante é que eu tô conseguindo resolver elas. Então umas tem uma dificuldadezinha aqui e outra ali, mas é bem mais acessível pra mim, pelo menos. Se eu só tivesse aquele outro livro base que a gente tá usando lá pra estudar, cara, eu não ia passar nessa parte aqui. Nossa, aquele início lá não ia pra frente. E é bem capaz depois a gente voltar pro livro e olhar e a explicação ser quase tão boa quanto essa aqui, né? Eu só não me dei conta naquela época. Né? Que também, né, tem que levar em consideração que antes de resolver esse livro eu assisti algumas aulas, eu fiz algumas questões, eu assisti o professor resolvendo outras. Então isso me preparou mais, né, pra chegar aqui e olhar pra esse conteúdo, mas... Mesmo assim eu não sei, eu acho que aquele livro lá tá meio pobrezinho nessas duas partes aí de análise combinatória e agora de probabilidade. É mais fraco que esse aqui. Mas vamos lá. No lançamento de 2 dados sobre um tabuleiro, qual é a probabilidade de obter nas faces voltadas para cima? Bom, 2 daditos, a gente já sabe mais ou menos o que fazer, né? Deixa eu só arrumar aqui, vamos botar a letra A. Evento A, o que ele vai pedir para nós no primeiro evento? A soma dos pontos igual a 9, tá? Então, soma de pontos igual a 9. É 12, né? Não é nem D, é 2 pontos. Aí a questão é a seguinte, olha.
foi que nem eu falei no último vídeo lá. Existe um jeito aqui da gente chegar nessa conclusão, tá? Deixa eu só trocar pra cá. Que seria, deixa eu tirar o zoom aqui, vamos puxar até achar aquela coisinha que eu tinha escrito na... Travou. Olha que miséria. Deixa eu ver, eu tinha feito uma coisa com os dados lá. Agora pra achar aquela beleza, cara. Eu não quero reescrever tudo aquilo não. Pô, cadê, cara? Não, tá perto daqui, porque eu comecei ontem a escrever as coisas. Vamos puxar pra cima aqui, que tem que estar em algum canto. Aqui. Não. Ah, eu não creio que eu perdi aquilo lá. Ah, cara, que desgraça é a vida de um pobre miserável mesmo, né? Tá, não tem. Então, só chora e aceita. Tá bom. Então vai tomar banho então. Então se não tem, o que eu posso fazer? Eu vou chorar por um acaso? Eu acho, né? Dá vontade. Ai, o que é que tu tá reclamando que tu perdeu? Olha, quando a gente vai lidar com dados e ele pede esse tipo de coisa, eu vi o professor fazendo isso aqui, um quadrinho, tá? Pra te ficar bem mais fácil de tu ver essas somas de números aí e tudo mais. Então aqui fica bem mais simples, ó. Tu bota os 6 valores do primeiro dado, os 6 valores do segundo dado aqui também, que ele pode cair. E aí tu faz uma gradezinha, fica muito simples de tu visualizar. Aqui é um 4, né? De tu ver aqui quais seriam as 36 possibilidades, tá? 4, 5. Eu não acredito que eu perdi aquela grade, cara. Ainda eu tinha feito uns risquinhos aqui fora pra, se eu desse um Ctrl Z, não apagar as coisas. Eu perdi. Porque eu sou bobo. É isso. Bobo mesmo, cara. Eu tenho que fazer tudo de novo. Uma perda de tempo. Tenho nojo de perder tempo. Se tem uma coisa que me irrita, cara, é convidar e pedir ajuda pra fazer uma coisa e tu chegar no lugar e ter 20 pessoas lá pra executar um serviço simples, assim. Tu fala, cara, por que me tiraram de casa pra vir aqui e tem 20 pessoas aqui, cara? Tem gente parado, dando risada, conversando ali, mosqueando nos cantos. Tinha gente suficiente pra fazer. 2 pessoas fariam. Eu faria o serviço sozinho se precisasse. Mas não, tem 20 pessoas ali. Aí chama o cara, não tem coisa que me irrite mais do que isso. Tu ser obrigado a sair do teu lar confortável e ir pra um lugar ajudar lá. Tu já tá indo com o intuito de ajudar mesmo. Mas daí tu chega e tu vê que tem 30 pessoas pra fazer o serviço, cara. E daí fica a risadinha lá, daí tu trabalhando, os outros rindo. Coisa engraçada, né? Tu foi na casa da Carol ontem, não foi? E o cara trabalhando. Cara, tem vezes que dá vontade de sair e ir embora e deixar a gurizada, mas é que às vezes o cara vai... eu não tenho condição de ter carro, né? Não enxergo direito, então tu vai de carona. Aí tu tá numa situação dessas, que tu vai pra ajudar, tu tem que ficar sorrindo lá. E só... cara, é cada uma. Mas vamos lá, então a soma dos pontos aqui igual a 9 seria o seguinte. Bom, 1 com 6 já dá 7, já não serve. O 2 aqui com 6 já dá 8, também não serve. O 3 com 6 dá 9, então aqui a gente já tem 1, tá? Então um dos eventos ali, ou sei lá, um dos elementos do nosso espaço a mostrar o que a soma dos dois dá 9 é essa. Quando um é 3 e o outro é 6. Ah, mas eu podia fazer isso de cabeça, eu podia pensar ali, né? Mas é que com o quadrinho aqui, escrever na prova é rápido e é bem mais seguro de tu verificar as tuas respostas aqui, ver se existem outras possibilidades. Por exemplo, agora, outro que teria aqui, além desse 3 e o 6, que eu deveria deixar com uma bolinha um pouco maior, o próximo seria o 4 e o 2, não, o 4 e o 5, também dá 9. O próximo seria que no primeiro dado dá 5 e no outro dá 4. E o outro seria o dá 6 no primeiro e 3 no segundo. Então, nessas 4 aqui, a gente teria 9 como soma. Tem mais alguma? Tu me pergunta, bom, se o segundo dado der 6 e o primeiro der 3, mas já tá aqui, né? Então,
6 e 3 a gente já marcou. Não tem mais nada, a princípio é só esses 4. Então, voltando para cá, agora a gente não vai estar escrevendo tudo, né, as coisas do evento, só o número agora, já serve. Então seria 4 aqui, o número do espaço amostral ali é 36, né, são 36 combinações diferentes para 2 dados. Isso meio que tu tem que já saber, né, porque é um monte de questão envolvendo dado, a gente acaba gravando pelo menos aqui na cabeça. Tá bom, então a probabilidade de ocorrer um elemento DA seria 4 sobre 36. Que por um acaso dá para dividir por 4, que vai ficar 1, e 36 por 4 é 9. Então, tá aí um valor interessante. Aí se a gente for olhar o gabarito, tá? Porque eu sou meio curioso, vamos ver se a gente tá no caminho certo. 1/9, então funcionou bem o macete, né? Esse jeitinho aqui de resolver. Parece que deu certo. Letra B, o que ele quer da gente? A soma dos pontos igual a 10. Interessante, né? Interessante. Então, evento B. Eu nunca coloco em letra maiúscula, não vou começar agora, né? Soma dos pontos igual a 10. Beleza. Bom, neste caso aqui, se a gente vier para cá e olhar, olha, 3 com 6 dá 9, 4 com 6 dá 10. Então, deixa eu apagar isso aqui. Pronto, vou fazer uns risquinhos aqui. Ah, meu benzinho, pô, não fecha a tela, cara. Vou botar uns risquinhos aqui só para mim depois dar o Ctrl Z e não tem perigo de apagar as coisas do quadrinho. Tá, bom, 4 com 6 dá 10. Então, o primeiro dado dá 4, o segundo dá 6, temos aí. Próximo, 5 com 5 também dá 10. E 6 e 4 também dá 10. Então, temos 3 eventos dos 36. 3 eventos é complicado, né? Mas tem 3 dessas jogadas de dados aí que a soma dos dois vai dar 10. Tem mais alguma? Acho que não, né? Acho que é só essas 3. Então, sem precisar escrever os eventos, a gente sabe que o número de elementos do evento B é 3. Portanto, a probabilidade de ocorrer um elemento de B vem a ser 3 sobre 36. Que dá para dividir isso aqui por 3, vai virar 1. E 36 por 3 é 12. Então, olha que coisa simples. Se a gente for verificar para ver se é mesmo verdade, cadê a letra B? 1 sobre 12, exatamente. Agora, letra C. A soma dos pontos maior que 9. Tá. Bom, botei o evento, né? Soma maior que 9. Eu vou dar uma simplificada na coisa só para facilitar a nossa vida. Então, o número de elementos do evento C ia ser o quê? Maior do que 9. Vamos apagar esses 3 pontos aqui. Bom, a única coisa, não é que é a única coisa, mas tem então que ser 10 já de começo. 4 e 6 já dá 10, é maior que 9, já atende ao requisito. Próximo seria 5 e 5, que dá 10. 5 e 6 dá 11, então esses 3 aqui já tá bom. 6 e 4 dá 10. 6 e 5 dá 11. E 6 e 6 dá 12. Então aqui a gente já tem 3, 6. Então 6 elementos no nosso evento aí. Então a probabilidade de ocorrer o evento C, de ocorrer algum elemento de C, né, seria 6 sobre 36. Aí nesse caso aqui,
Dá para simplificar, né? Dividir por 6 aqui vai ficar 1. E 36 dividido por 6 é 6. Olha só. Então 1/6 é a nossa resposta para a letra C. Vamos ver se está certo. Devagarinho que eu não quero ver a resposta dos outros. Aham, 1/6. Coisa boa e coisa linda. Tá, letra D. Evento D. O que temos neste evento? A soma dos pontos igual a 13. Soma igual a 13. Olha, não vai ter, né? Porque esse evento aí não. Então o D seria o conjunto vazio. Ver se eu tenho o símbolo de vazio aqui. Se eu não tiver, aí eu uso os parênteses nas chaves, né? Com espaço. Acho que eu não tenho. Tá, não tem problema. Então a gente vai representar assim. Porque não tem o que fazer. Se tu for olhar aqui, o maior número que tu vai obter com a soma dos dois números das faces dos dados seria 12. Não tem como ter um 13. Então, neste caso, já que eu vou ter conjunto vazio aqui, não, essa probabilidade, sei lá como é que ele vai representar a resposta, mas não tem como. Letra D, 0. Tá certo, 0, tá. Muito bem. Então talvez o número de elementos de D a gente considere como sendo 0, então. E é daí que sai que a probabilidade de ocorrer um elemento de D seria 0 sobre 36, que no final das contas vai ser 0 mesmo. Então, é isso. E tem uma letra E ainda, né? Que não acaba por aí, tem que ter uma letra E. A soma dos pontos menor que 15. Bom, nesse caso, esse caso também é interessante, né? E a gente botar 2 pontos aqui. Soma menor do que 15. Qualquer coisa aqui vai gerar uma soma menor que 15, já que a maior soma que a gente teria de pontos dos dois dados seria 12, né? 6 em cada face, que daria 12. Então, o número, ou melhor, o nosso evento aqui, ele seria o evento E. Ele é igual... aqui ficou feio, né? Porque o espaço amostral a gente usa o E. Então, vou botar um F aqui, próximo. Tá? Então, o nosso evento F, ele é igual ao espaço amostral. Então, ele tem os mesmos elementos que o espaço amostral. Então, a probabilidade de ocorrer um elemento de E, do F, né? Que é a nossa coisa, é de 100%. Ou 1. No caso, que dá pra, né? Multiplica por 100, vai ter 100% aí. Porque, de novo, o número de elementos do nosso espaço amostral é 36. E nesse caso aqui também o número de elementos do nosso evento F vai ser 36. Porque qualquer soma que tu for procurar aqui vai ser menor do que 15. 1 com 1 vai ser 1 e 1, né? Os pares ordenados que a gente vai formando aí. Quanto somar esses números, tudo vai dar menor do que 15. Então 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3 e assim por diante, 2 e 1, 2 e 2. Então tudo aqui tu vai usar no teu evento. Então todos vão ser. Portanto, a probabilidade de ocorrer um elemento DF é de 100%. Ou no caso aqui, coloquei 1, né? Eu devia botar o 100% de uma vez. Vamos ver como é que ele vai fazer. Cadê o E? Tá aqui. 1. Esse aqui ele tá deixando tudo na forma de fração. Tá bom. Tá certo, então vamos deixar assim. Aqui ficaria 36 dividido por 36, né? Que daria 1. Então, grandes coisas. Ctrl B. E temos a questão 9 agora. Eita! 9. Só
pelo tamanho do enunciado, já não me parece uma coisa tão agradável assim. Um dado é lançado 2 vezes consecutivas sobre uma mesa. Tá. Qual é a probabilidade de o produto dos números de pontos apresentados nas faces superiores seja múltiplo de 3? Tá. Nota. O que temos de nota aqui? Observe que o espaço amostral do experimento lançamento de 2 dados é igual ao espaço amostral do experimento lançamento de um dado 2 vezes. Tá bom. Então seria 36 no total, né? Porque a gente vai lançar o dado, daí vai lançar de novo e aí vai pegar os 2 resultados e somar. Um dado lançado 2 vezes consecutivas sobre a mesa. Qual é a probabilidade de que o produto dos números de pontos apresentados nas faces superiores seja múltiplo de 3? Bom, primeiro espaço amostral aqui, o número do nosso espaço amostral é 36. Tá, disso eu tenho que saber qual que seria o número do evento, né? O evento, no caso eu vou chamar evento A, números múltiplos de 3. Faltou o acento, a gente bota o acento. Múltiplos de 3. E é o produto dos dois ainda para ajudar, mas olha só. Os números de pontos apresentados nas faces. Tá, olha só. Com aquele quadrinho que a gente fez ali fica fácil, né? De chegar nisso. Produto das coisas que é múltiplo de 3. O 1 com 1 aqui não seria, né? 1 vezes 2 não dá, 1 vezes 3 dá 3. Esse aqui é múltiplo de 3, que é divisível por ele, então tá bom. 1 vezes 4 não serve, 1 vezes 5 também não, 1 vezes 6 serve. 6 é múltiplo de 3. 2 vezes 1 não dá, 2 vezes 2 não serve, 2 vezes 3 dá 6, serve. 2 vezes 4 não serve, 2 vezes 5 também não, 2 vezes 6 é 12, também é múltiplo de 3. Então já temos, ó, tá vendo como o quadrinho ajuda? Olha só. 3 vezes 1 serve, porque vai ser 3. 3 vezes 2 é 6, com certeza. Aqui todos, né? 3 vezes 3, 9, aqui todo mundo. 9, 12, 15 e 18, que todo mundo é múltiplo de 3. Seria, no caso. Próximo, 4 vezes 1 não serve, 4 vezes 2 é 8 também não, 4 vezes 3 serve, 4 vezes 4 é 16 não, vezes 5 é 20 não, vezes 6 serve, tá? 5 vezes 3 serve, já vamos pular para cá, 5 vezes 6 também, que é 30, múltiplo de 3. O 6 também vai servir todos, né? 6 vezes 1 é 6, vezes 2 é 12, todo mundo é divisível por 3, então, porque o 6 é divisível, então não vai ter problema nenhum. Todo mundo aqui é múltiplo de 3. Então se a gente contar, vamos ter 2, 4, com 6 dá 10, com mais 4 dá 14, e com mais 6 dá 20. Então temos 20 das 36 possibilidades aí como múltiplo de 3. Então, o número de elementos do nosso evento A é 20. Muito bem. Então, a probabilidade de ocorrer um elemento de A seria 20 sobre 36. Que dá para dar uma simplificadinha, né? Aquela coisinha básica. Se eu dividir por 2... 36 é divisível por 4 e 20 também, né? Aqui vai ser 5 e aqui vai ficar 9. Então seria isso. Simples assim. 5/9. Me diz que é isso. É isso. Coisa linda de ver uma resposta bonita dessas. Olha só. 5 sobre 9. Agradeçam ao quadrinho. O quadrinho salvou. Poupou muito tempo de pensamento.
Tá, acho que aqui continua as coisas. E tem a questão 10. Nossa, é muita questãozinha, né? Pra quem não tava entendendo nada, até que tá indo bem as coisas. Vamos tirar o zoom aqui. Questão 9 foi embora. Eita! Não tem como dizer que o cara não vai entender, né, cara, com a quantidade dessas de questões. Pelo menos o básico, a primeira parte aqui, não tem como, né? Tá, questão 10 é de um carteiro. Então a gente primeiro anota o número aqui da questão. Vamos lá. Esse carteiro leva 3 cartas para 3 destinatários diferentes. Cada destinatário tem sua caixa de correspondência e o carteiro coloca ao acaso uma carta em cada uma delas, em cada uma das 3 caixas de correspondência. Ao acaso, meu amor, mas é uma beleza você. Tá. 3 caixinhas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai deixar o quadrinho aqui e fazer o risquinho. 3. Primeira caixinha, segunda caixinha, terceira caixinha. Só pra, né? Não sei o que tem que fazer ainda, mas vamos lá. Qual é a probabilidade de o carteiro não acertar nenhuma caixa de correspondência? Poxa. Cara. Bom. Vamos pensar o seguinte. Carta A, caixa A, carta B, caixa B, carta C, caixa C, tá? Então tenho A, B, C. Quantas combinações dessas 3 cartas aí eu posso fazer? Só essa combinação é a certa, tá? Só essa ABC aqui a gente vai considerar que ele largou a carta A na caixa de correio A B na caixa de correio B e assim por diante. Então, é a única certa, mas quantas combinações ele poderia fazer? Que a gente tem que saber que esse seria o nosso espaço amostral, né? Então vamos lá. Permutação sem repetição. Nesse caso aqui, que a gente não tem uma repetição de coisas, então vai ser de 3 elementos, isso seria 3 fatorial. No caso, veja bem, isso aqui vai ser 6, né? Ele pode combinar isso de 6 formas diferentes. Tá bom. A gente poderia ter feito, né, desse jeito aqui, usando, considerando que para a primeira caixa ele tinha 3 cartas para colocar dentro, na segunda ele tinha 2 e na terceira caixinha ele só tinha uma carta. Daí tu vê quantas possibilidades teria, né? Que seria as mesmas 6. Mas muito bem, vamos usar essa ferramenta aqui que ela vai se mostrar bem útil, né? A gente pensar nas coisas como se fosse um anagrama e aí ver as combinações é bem mais simples, né? Tá bom, então ele pode colocar as coisas de 6 maneiras diferentes. Então o número de elementos dentro do nosso espaço amostral é 6. Mesmo a gente não tendo escrito nenhum deles, a gente sabe que são 6 possibilidades diferentes de embaralhar essas cartas aí e entregar. O nosso evento A, ele todas erradas, né? Todas erradas. Bom, nesse caso de todas erradas, a gente sabe que das 6, se só tem uma possibilidade dele colocar todas certas, então o número de elementos deste evento, né, seria, peraí que eu botei, não tem chaves nenhuma aqui, seria 5. Então ele tem 5 maneiras de colocar lá. Não, opa, calma lá, eu achei, calma que não é bem por aí, né? Ele pode, eu sei que tem 6 maneiras diferentes, mas algumas delas, ou pelo menos 2 cartas, uma carta vai estar no lugar certo, tá? Beleza, tá, então tem que tomar cuidado que não é bem por aí, eu já estava indo com muita pressa aqui. 6 possibilidades diferentes de embaralhar as coisas, só que às vezes ele pode acertar alguma, né? Por exemplo, ele pode colocar a carta B aqui na caixa de correio da pessoa B, né? E errar as outras 2. E aí temos que considerar isso também, olha que maravilha.
Ai, ai, eu tava começando a gostar de resolver essas questões e tá achando legal. Bom, de quantas maneiras o miserável pode errar essa coisa? Vamos lá. Ele pode, se ele colocar... eu tô... Será que essa a gente vai ter que escrever? Talvez, né? É pequenininha e não tá me ajudando. Não tá me ajudando muito, então vamos escrever assim. A gente sabe que a ordem certa é ABC. Eu deixei isso específico. Então, qualquer coisa fora disso, a do meio é B, a do final é C e assim por diante. Então, se ele colocar na primeira carta o C, na segunda o A e na terceira o B, todas vão estar erradas. Porque a primeira tinha que ser o A, a segunda tinha que ser o B e a terceira tinha que ser o C. Tá, isso seria uma possibilidade para ele errar todas. Qual seria a outra possibilidade de ele errar todas as cartas aí? O A tá no final, o C no meio e o B no começo, né? B no começo, C no meio, A no final. Tem alguma outra maneira de eu colocar essas cartas sem acertar alguma? Por exemplo, o B não pode ir no meio, senão ele estaria no lugar certo. O C não pode ir no final, senão estaria no lugar certo. E o A não pode no começo. O A pode ir no final, já tá aqui, né? O A tá no meio e tá no final. Não tem mais lugar pro A ocupar que seja diferente desses. Mas o B e o C também não tem, né? Se o B for pro meio, ele vai estar no lugar certo. E o C já ocupou o meio. Eu acho que seriam só essas duas possibilidades aqui. Então tá muito bem. Então o número de eventos aí, que tá todas erradas, seria 2. Logo, a probabilidade de ocorrer algum elemento de A seria 2 sobre 6. Isso aqui é 1/3. Que é 33,3% de probabilidade de acontecer. Ou 33,33, né? Tá, vamos verificar essa resposta. Porque, né? Só para garantir. É isso aí, 1/3. Essa daí eu não sei encontrar aquele número ali sem escrever, né, cara? Mas deve de ter um jeito de tu achar o número. Porque se a gente pensar que no meio não pode ir a B, mas é duas possibilidades. Então, se no meio não pode ir B, eu posso usar tanto o A, a carta A, quanto a carta C. Eu posso botar, eu tenho duas possibilidades para o meio. Aqui no começo, considerando que eu usei já usei a A aqui, então ainda tenho a B e a C. Mas não vai, esse raciocínio aqui não tá indo longe, né? Não vai muito longe não. Não sei, aqui eu tenho B e A para usar, né? Duas possibilidades. E aqui no começo eu teria a B e a C para me utilizar. Aí tu chegar em duas combinações diferentes. Cara, dá duas combinações só. Né? Se a primeira eu botar B, na segunda aqui das duas possibilidades que eu tenho, eu colocar o A, depois na terceira, como eu já usei o B no começo, eu não posso usar de novo. E eu não posso botar o C lá, né? Já é bem limitado essa coisa. Então vamos dizer que eu botei o C aqui, peraí, volta pra cá. Bota o risquinho aqui. Então uso o C aqui no coisa e eu posso usar o A no final. Depois, se eu escolher o C para colocar aqui no começo, que é as únicas duas possibilidades que eu tenho, né, para marcar errado. Então se o C eu já usei aqui,
eu uso o A aqui. Portanto, no final, a única coisa que eu tenho para usar é o B daí. E aqui eu já eliminei todas as possibilidades. Não tem outras variações, de fato. Mas não é tão bonito assim de resolver essa questão, não. Tem que pensar, né? Esse é o problema dessas questões aqui. Essa necessidade de pensar é muito ruim, né, cara? Nossa, te obriga a pensar. Tu já imaginou uma coisa dessa? Tá, para a letra B, qual é a probabilidade de o carteiro acertar exatamente uma caixa de correspondência? Aí tu me aperta, meu bem. Bom, vamos lá. Uma caixa. Volta pra cá. Então vamos lá. Vamos dizer que ele vai acertar... Ai, que aqui varia as coisas, né? Pode ter coisas diferentes. Tá, mas vamos dizer que para ele acertar a primeira, por exemplo. Então ele botou a carta A na primeira aqui. O que ele pode fazer aqui nas outras duas? Ele só tem uma possibilidade, né? Para garantir que ele vai acertar só uma, seria que aqui nessa ele coloca o C, onde tem que ir o B, e nessa ele coloca o B. Então aqui é uma das probabilidades onde ele acerta só uma caixa. Vamos dizer que agora ele acertou, colocou a carta certa no correio do meio, né, na caixinha do meio, que é a B. E aí nas outras só resta uma possibilidade para ele errar, né? Que o A tem que ficar aqui, carta A nessa, no lugar da C, e a C no lugar da A. E a última possibilidade seria ele acertar a caixinha C, bota a carta certa lá. E aqui ele só tem um jeito de errar as coisas, né? Para garantir que ele vai errar as outras, é que o A fique no meio e o B fique no começo. Tá, então tem 3 maneiras diferentes dele acertar uma caixinha, uma carta. Só que, peraí, deixa eu ver aqui para ver se é pelo menos uma ou é uma só. Qual é a probabilidade do carteiro acertar exatamente uma caixa? Então tá aí. Nesse evento B, a gente vai colocar assim, exatamente uma caixa. Então nesse caso o número de elementos do nosso evento B seria 3. E aí, se a gente for calcular a probabilidade de ocorrer um elemento DB, a gente vai colocar 3 sobre 6, que é o total. Aqui dá para simplificar, né? 3 por 3 vai dar 1, e 6 por 3 é 2, então vai ficar 1/2. Seria de 50% de chance dele acertar pelo menos uma caixinha. É uma chance boa, né? Pelo menos uma carta ele ia botar certo. Vamos ver se é isso. 50%, 1/2, exatamente, olha só. Chegamos na resposta certa, olha que beleza. Ainda tem a questão 11 aqui. E depois da 11 a 12. Sempre tem, né, cara? Nunca acaba essas questões. Uma pesquisa constatou que 500 alunos de uma escola de 209... Olha aí, já aquela questão que já vai puxar para os diagramas de Venn, que geralmente os números que ele te dá aqui não batem, né? O total de alunos, se tu contar os 290 mais 350, mais sei lá o que, ele já vai dar um número maior do que o que ele te botou de aluno, né? Então a gente já puxa para aquilo lá, já direto. Mas vamos ler de novo. Uma pesquisa constatou que dos 500 alunos de uma escola, então o total é 500. O TOT, 500. Beleza. Aí, 290 já se vacinaram contra a febre é brava, né? Contra a febre amarela. Tá, 290, FA, 290. O que mais? 350 já se vacinaram contra a gripe H1N1. Então, H1 igual 350. Não quer dizer
que alguns, que esses 350, dentro desses aqui não tem alguns que estão vacinados também contra a febre amarela. Ó, o meu cérebro ele vai dar uma, ele dá umas travadas, né? Ele quer desenvolver um raciocínio e falar, né, em voz alta assim, e não sai as coisas. Mas o importante de notar é que, como ele não te disse nada a respeito disso, então certamente algumas das pessoas que estão vacinadas contra uma coisa também estão vacinadas contra outra, né? Até porque a soma desses números aqui passa dos 500. Então alguns aqui tem que estar em comum vacinado com as duas. Muito bem, então, e ainda tem 120 não tomaram nenhuma dessas vacinas. Então, NV, né, sem vacina, não vacina, 120. Olha, é muita gente, hein? Se tu soma isso aí é muita coisa. Tá, escolhendo um desses alunos ao acaso, perdido na vida, qual é a probabilidade de ele ter tomado as duas vacinas? Bom, então ela já está te informando que existem pessoas aí que tomaram as duas. Olha que maravilha, não? Então a gente vai colocar assim, ó. Vamos deixar aqui os nossos dados arrumadinhos, total é 500. Então a gente vem pra cá, faz um diagramazinho bonito, faz um desenho dos balõezinhos e tudo vai funcionar bem com eles, né? Não precisa de mais nada. Então vou puxar o balãozinho aqui. Olha que coisa bonita o balão. Vamos puxar outro balão aqui. Vamos botar um X aqui no meio, que seria as pessoas que estão vacinadas contra as duas coisas. O total é 500. Desse total tem 120 que estão aqui também, ó, que não, dessas 500 que ainda não se vacinaram, a gente deixa aqui por fora, essas 120. X no meio. Febre amarela, a gente vai botar aqui, ó, FA. E aqui o nosso H1N1 ali, botar o H1 aqui, tá bom demais. Olha que coisa bonita, olha que... Ai, cara, se tu for assistir os primeiros vídeos dessa playlist, tu vai ver o quanto eu sofri com esse tipo de conteúdo estúpido aqui. Porque não é um conteúdo difícil, assim. Mas que também é um pouco... Eu tava bem enferrujado, né? E um pouco é o livro também, que ele não ajuda, né? É um resumo muito... É muita coisa para um autor resumir tudo num livro só de 500 e poucas páginas, né? Aí eu penei um pouquinho até aprender essa parte aqui. Foi uma vergonha bem grande, né? Agora a gente sabe fazer, né? Pelo menos. Então vamos lá. O que estão vacinados contra a febre amarela, 290. Bom, 290 é tudo dentro desse balão. Então, aqui vai ser 290 menos o X. Tá? Que seria o que tá vacinado contra as duas ao mesmo tempo. Então botamos assim. Porque essa partezinha aqui não inclui o X. Então... Mas tudo é 290. Muito bem. E o próximo, isso aqui eu estou explicando uma coisa que todo mundo sabe, né, cara? E aqui é a mesma coisa, ó, 350. 350 seria tudo, incluindo o X aqui. Tudo vacinado contra H1N1. Tudinho. Mas aí, pra gente garantir que tá escrevendo o número certo aqui, é só subtrair esse valor de X, tá? Porque aí quando eu somar as coisas vai dar tudo certo. Muito bem. Então agora a gente sabe o que? Que 290 menos X é todo aquele baile normal de sempre, né? 290 menos X mais X mais 350 menos X mais 120. Isso aqui tem que ser igual a 500. Mas não 50, né? 500. Acho que é só isso. Se a gente olhar aqui, né? 290 menos X, mais esse X, mais essa coisa aqui, mais o 120, tem que dar o total de 500 pessoas aí no todo, né? O total no todo, né? Exatamente. Bom, copiar isso aqui. A matemática é muito bonita, né, cara? Num momento tu tá aprendendo isso aqui é a coisa mais importante que tu tá vendo, a coisa mais relevante, é o assunto do momento. Passa um tempo, isso aqui é só um pedaço de outras questões, vira só uma coisa, né? Um chaveirinho assim, que é deixado de lado, usado de vez em quando e fica por ali.
É muito legal isso, né, cara? Bom, então aqui menos x mais x, a gente vai-se embora, né? Um número menos ele mesmo, adeus. É isso que quer dizer. Aqui, se eu somar essas coisas, eu vou ficar com um númerozinho bonito, cara. O que eu vou ter aqui? 120 com 290 dá 310, né? Não. 20 com 90 aqui dá 100, 110. Então daria 310, 410. Com 350, isso aqui vai dar... Nossa. 360 com 400, 760. Demorou, né? Demorou, mas saiu. 760. Então, tirar isso aqui fora. Agora, se eu somar x em ambos os lados e subtrair 500 em ambos os lados, eu vou ficar com o meu x igual a 260. O que quer dizer que essas seriam as pessoas que estão vacinadas contra as duas coisas. 260. Então agora basta que a gente arrume os valores que a gente precisa, né? Que seria o número do espaço amostral, de elementos, que a gente sabe que é 500 pessoas. E o nosso evento aqui, eu nem sei se eu dei um nome para esse evento. O que ele queria nos eventos? Probabilidade de ele ter tomado as duas vacinas. Então, vamos chamar assim, ó. Evento A tomou as duas. Beleza, esse é o que a gente está procurando. Então, o número a gente já sabe que seria de 260. Então, número de elementos do nosso evento, 260. Tomou as duas mesmo. Então, a probabilidade de ocorrer um elemento de A seria o quê? 260 dividido por 500, que seria o valor do espaço amostral. Bom, aqui dá para dividir por 10, aqui também. Agora, se tu prestar bem atenção, se a gente multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2, eu vou ficar com um número dividido por 100, que automaticamente a gente converte para porcentagem, né? Então 26 vezes 2 dá o quê? Dá 52. Então vai ficar 52 dividido por 100, ou 52%. Então essa é a probabilidade de tu, ao acaso, pegar um aluno que está vacinado lá dos 500, que está vacinado com as duas vacinas. Será que é verdade? Tá com a cara boa, hein? Tá uma alegria. Ah, cara, eu adoro tomar vacina, cara. É uma beleza mesmo. Nossa. Uma maravilha, uma agulhada, cara. Não tem coisa melhor. Cadê? 52%, 13 sobre 25. Aí ele dá uma simplificadinha na coisa. Aqui eu botei o 52 porque tava muito fácil, né? Da gente chegar nesse valor. Então, tá aí. Dica. Opa, tem dica aqui. Construa um diagrama de Venn. Olha, veja, eu não vou criticar esse gabarito aqui, tá? Porque assim, ó, se tu fez a questão de qualquer jeito e aí tu errou a questão, aí tu vai no gabarito para te olhar, ver se tu acertou e tal, tu chega lá e tá essa dica para ti, e aí tu volta e refaz a questão usando o diagrama de Venn. Cara, é uma boa dica e tá no lugar certo. Tá no lugar certo. Falar, mas ele podia ter colocado no enunciado. Acho que não. Porque essa parte tu já deveria saber, entende? Então tu já deve estar mais esperto em relação a isso. Ali, mas no gabarito tá no lugar certo, tá? Dessa vez. Eu gostei desse livro, cara. Não sei, eu gostei desse livro aqui. Gostei mesmo, assim. Não a ponto que eu tenha tempo de estudar por ele, né? Porque, de novo, 900 e poucas páginas só para o segundo ano do ensino médio. Meio que eu vou ter que pular um monte de questões, então eu já prefiro pegar um livro que é mais condensado, que o autor mesmo já fez essa triagem e já escolheu
as questões pra gente, né? Menos questões, menos teoria e tudo mais, do que eu ficar pulando aqui, porque eu me sinto mal, né? De ficar pulando questões num livro. Eu sempre acho que eu tô perdendo alguma coisa quando eu deixo de responder uma questão. Mas enfim, vamos voltar pra cá, porque nada é sobre mim, né? É tudo sobre nozes. Então, 12. Nozes queremos resolver questões, é só o que a gente quer. Em um país de 30 milhões de habitantes, é bastante gente, hein? 22 milhões tem menos de 25 anos de idade, 18 mil, ó, de novo, ó, númerozinho ali que depois quando for ver não vai bater, quem sabe. 18 milhões tem mais de 22 anos, escolhendo ao acaso um habitante desse país, qual é a probabilidade dele ter mais de 22 anos e menos de 25? Não diga. Tá, vamos lá. Primeiro assim, ó, espaço amostral. O número seria o número de elementos dele é 30 milhões. 30 milhões, 1 milhão. É 6 zeros, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. É feio, mas tá aí. O que a gente pode fazer? Tá. 22 milhões tem menos de 25 anos. Ah, tá. Eu não tinha pego essa questão aqui. 22 milhões tem menos de 25 e 18 milhões tem mais de 22. Escolhendo ao acaso um habitante desse país, qual é a probabilidade dele ter mais de 22 e menos de 25? Tá bom. Dentro desses 22 milhões que tem menos de 25, a gente tem 18 milhões que tem mais de 22. Tem mais de 22. Ai, que lindo, hein? 22. Tá, vamos tentar escrever alguma coisa, né? 22 mil é menor que 25. Porque não adianta ficar olhando pra questão, né? Senão não vai chegar em nada. Então escreve. 18 milhões tem mais do que 22. Tá. Então daqui eu tiro o quê? Que 8 milhões tem mais de 25 anos. Tem entre 25 e 30. Ou tem mais de 25, né? Tem entre 25 pro final da vida, né? Porque se aqui esses 22 milhões tem menos de 25, então é garantido que dos 30 milhões, então 8 milhões tem de 25 para cima. Vamos botar assim, ó, 8 mil maior ou igual a 25. Olha que coisa bonita, a gente começando a entender a coisa. Beleza, esses 8 milhões eu tenho que levar em consideração. Aí ele está me dizendo que tem 18 milhões com mais de 22. E eu estou querendo um valor que esteja entre 22 e 25. Eu quero saber qual seria. Desses 18 milhões que tem mais de 22, eu vou tirar 8 que passa dos que tem 25 ou mais, que eu também não quero. Então, 10 milhões estão entre 22. Opa. 10 mil. Sei lá, eu só estou escrevendo, tá? Eu não sei se é assim que escreve. Só então entre esses dois valores, entre 22 e 25. Eu botei um O aqui, né? Então é mais ou menos por aí. 10 milhões é o valor que a gente está buscando. Então esse é o número para o nosso evento, né? Do espaço amostral. O evento do espaço amostral. Esse é o número de elementos do nosso evento, que eu vou chamar de A. Então
O meu evento A seria justamente isso aqui, né? Pessoas entre 22 e 25. É isso aí. É isso. Então, o número de elementos de A é 10 milhões. Sei. Devia deixar espaço aqui. Eu já nem sei de nada jamais. Ontem eu falei disso, né? De tu não deixar as coisas juntas, porque pode que tu confunda como uma variável. Então o M e o I tu poderia tratar como se fossem variáveis se tivessem colados junto com o 2 aqui, né? Enfim, acho que se a gente deixar por aqui tá bom. Então, acredito eu que o número de elementos do nosso espaço, do nosso evento seria esse, 10 milhões. Portanto, a probabilidade de tu, ao acaso, pegar um elemento de A aqui, né? Ou escolher uma pessoa aí que tem entre 22 e 25, seria os 10 milhões dividido pelos 30 milhões. Aí já tem aquela simplificação, né? Dos ali milhão com milhão, né? Aqueles 6 zeros e tudo mais que eu já fiz aqui direto. Então, isso aqui ainda dá para dividir por 10, aqui também, então seria 1/3, ou 33,3% de chance aí de tu escolher uma pessoa nessa faixa etária. Cadê a porcaria do gabarito? O gabarito, letra não, né? Número 12, 1/3. Se a gente for olhar para nossa resposta, 1/3 também, olha que coisa bonita. Questão 13 agora. Só melhora, né, cara? Quanto mais o cara acerta, mais feliz fica. E uma classe de segundo ano do ensino médio, precisamente, olha, precisamente, é lindo, hein? 64% dos alunos leem jornal. Mas não me diga uma coisa dessas, meu benzinho. 64% lê jornal, 48% lê revista e 10% não lê em jornal nem revista. Escolhendo um desses alunos ao acaso, qual é a probabilidade de que ele seja leitor de jornal e de revista? Então, olha, vamos, eu não sei, eu vi uma dica dessas quando tu tá lidando com porcentagem desse jeito, é tu considerar então um número fixo de pessoas. Por exemplo, tu fala assim, não, então nessa sala tem 100 pessoas, então o total é 100, tá? Eu não sei, eu vou tentar seguir essa dica, vamos ver se a gente chega a alguma coisa. Mesmo que 10%, 12%, 35,2% disso, então sai uma pessoa e meia. Mesmo assim tu desconsidera essa pessoa e meia aí e faz as continhas que no final chegam a alguma coisa. Então, estamos considerando 100 pessoas na sala. É isso que importa. Aí ele também dizendo que 64% dos alunos leem jornal. Então, ler jornal, se é 64 de 100, é 64. Né? Pronto. E ler revista, quanto que é? Ler revista é 48%. Então 48 de 100, né? É 48. E agora não lê nada, NL não lê, seria 10%. Então 10. De novo, eu só estou supondo que são 100 para facilitar as contas e fugir das porcentagens e a gente trabalhar com números mais agradáveis, mais palpáveis, né? Então, só por isso, tá? Muito bem, então daqui o que a gente vai tirar? Diagrama de Venn de novo, né? A gente tem o quê? Não, mas não é pra cá, né, meu bem? É na do meio, meu bem, é na do meinho, isso. Olha que bonito. Se eu apagar isso aqui, vai me ajudar bastante. De novo, só vou refazer esse risco. Seria o total da coisa. Então a gente tem que 10 não lê coisa nenhuma.
Aí a gente tem que as que leem jornal, eu vou ter que botar aqui, né? LJ, o LR, lê a revista. Muito bem, vamos lá. Lê jornal 64 e a outra é 48. Então aqui vai ficar 64 menos X. Aqui vai ser 48 menos X. Nossa, esse 48 tá pobre, hein? Aqui. Pronto. Tá, mas ainda tá faltando uma coisa, né? Porque veja bem que a gente não tem o total de pessoas. Tem sim, é 100. A gente tá se falando que é 100. Claro que a gente tem. A gente não tem o total. Não, né? 64 menos X. Isso aqui vai ficar mais X, que estaria no meio. Mais 48 menos X. Isso aqui mais 10 é igual a 100. Tem que ser igual a 100. Muito bem, se eu copiar você, vamos torcer para que funcione isso aqui, cara. Ai, ai, beleza. Então menos X mais X vai-se embora. Aqui a gente vai ter 48 com 64. Bom, 40 com 60 dá 100. Então aqui vai ficar 112. 112 com 10, 122. Então joga isso pra cá. Então o nosso X, se eu somar ele em ambos os lados, vou ficar com X igual a 22. Então 22%, né, dos alunos, eles leem ambos os jornais. Então qual é a probabilidade que ele seja leitor de jornal e de revista, tá? Então vamos lá. Vamos converter de novo. Isso aqui é 22 de 100 alunos, que a gente supôs no início, né? Então, portanto, é 22%. Podemos voltar para a porcentagem de novo. Como é 22% aqui, eu já vou escrever, né? Deixa assim, 22%. Agora, então, a gente, bom, sabemos... Bom, tá aí, já tá aí a resposta, né? Qual é que é a probabilidade de que ele seja leitor de jornal ou de revista? De 22%. Beleza, só isso. Nossa, eu perdidão aqui. O que que eu faço agora? Eu me perdi, eu não sei pra onde eu vou. Mas me achei no finalzinho lá, quando tava quase desistindo. Tá, então a questão 13 é essa, 22%, vamos só ver. É a 13 mesmo. 14. O que a gente faz na 14? Na convenção de um partido político, convenção tá certo. Devem ser escolhidos 2 candidatos para formar a chapa que vai disputar as próximas eleições presidenciais. A escolha deve ser feita entre 3 homens e 2 mulheres, tá? Vamos anotar que essas coisas começam a fazer alguma diferença, né? Então 3H e 2M. Minha nossa. Serve assim. Vou botar HU aqui. Não, mas H0 não, né? E MU aqui. Aí eu não me perco. Muito bem. Beleza, as eleições presidenciais, a escolha vai ser feita entre 3 homens e 2 mulheres candidatos à presidência. 1 e 2 homens e 4 mulheres candidatas a vice-presidência. Ai, presidente. Vamos botar assim, ó. Presidente. Vice. Aí eu tenho o que no vice? 2 homens e 4 mulheres. 2 homens e 4 mulheres.
Deixar junto assim. Acho que fica estranho, né? Fica feio. Parece variável mesmo, né? Tá, aí 4 mu, tá lindo demais. Que mais, meu bem, que tu tem pra mim? Candidatos à vice-presidência. Admitindo que todos os candidatos tenham a mesma probabilidade de ser escolhidos, a probabilidade de que a chapa vencedora tenha um homem como candidato à presidência e uma mulher como candidata à vice-presidência é... Ai, meu bem, pra que tu faz uma coisa dessas, meu amor? Pra que tu me obriga a sofrer tanto? Ai, caramba. Ai. Vamos de novo. Tem a mesma probabilidade de ser escolhida. Probabilidade de que a chapa vencedora tenha um homem como candidato à presidência e uma mulher como candidata à vice-presidência é... Ok, tá. Vamos lá. Primeiro, presidente. Evento. O evento A, né? Não, o evento P, que é presidente, tem o que? Quem quer ficar feio, né? P de probabilidade. Então, o evento A, não importa. Homem presidente. E aí, fazer o que numa situação dessas? Homem presidente. Qual é a probabilidade? Bom, primeiro o nosso espaço amostral, né? O número que a gente teria aqui o espaço amostral vai ser... Eu tenho 3 homens, 2 mulheres concorrendo aqui. Então 5 é o número. E aí o nosso evento, o número de elementos seria... Para o eventual ocorrer, seria 3, né? 3 homens para presidente. Tá, tudo bem. Então, a probabilidade... Ih, aqui que bate a coisa, né? Que agora eu vou para onde depois disso aqui? Probabilidade de eu ter um presidente, né? De ocorrer o elemento... Um elemento do nosso evento seria 3/5. 3/5 exatamente. Aí a gente coloca desse jeito. Só que aí me quebra, né, cara? Porque isso aqui é uma combinação, né? Bom, eu tô escolhendo aqui, vendo a probabilidade de ocorrer de ser um cara para presidente. É independente, né, as coisas. A escolha pro presidente e pro vice, né? Uma coisa não depende da outra. Então eu imagino que dê para deixar desse jeito. Agora o evento B seria o vice, né? 2 homens e 4 mulheres concorrendo. Evento B. Vice. Tá bom. Espaço amostral, né? O número de coisa seria 6, eu acho. Tá. 2 com 4. 6. Aí, como o evento seria a mulher, né? Vice-mulher, pera lá. Vamos botar assim. Mulher, vice. Aí eu tenho 4, né? Possibilidades desta coisa acontecer. Ou 4 elementos, nosso conjunto. Ali. Então a probabilidade de um elemento de B ocorrer seria 4/6, que dá para simplificar isso aqui, multiplicar. Não, dá para dividir por 2, vai ficar 2 aqui e aqui 3. Tá, mas daqui para frente eu faço o que? Porque eu tenho duas coisas. Eu tenho 2 eventos que aconteceram ali, eu calculei a probabilidade deles ocorrerem. E agora? Probabilidade
de ocorrer os dois ao mesmo tempo. Se eu não me engano, a gente multiplica as probabilidades, mas aqui a gente é um salto pro que a gente viu até agora, né? Eu não lembro de ter... talvez não. Talvez eu esteja pulando as coisas e indo muito rápido, né? Se a gente for olhar para o espaço amostral, que seria todas as combinações possíveis aí, né? Que a gente tem entre homens e mulheres e tudo mais, aí a gente daria para calcular isso com mais tranquilidade. Mas mesmo assim, acho que no todo... mas eu acho que esse é o caminho, né? Espaço amostral, é combinação, é coisa do tipo. Seria mais ou menos por aí. Porque eu acho que a gente multiplicaria essas probabilidades aqui uma pela outra, tá? Se eu não me engano, é assim que a gente faz. Mas a gente não viu isso ainda, né? Então... mas se eu fizer essa multiplicação só por curiosidade, depois a gente tenta a questão do espaço amostral. Então eu pegaria essa probabilidade disso aqui acontecer no primeiro evento e multiplico por essa. Então aqui vai ficar 2/5. 2 sobre 5. Que eu posso multiplicar esse 5 aqui por 20 e o 2 por 20 também, para mim obter 40 sobre 100. E 40 sobre 100 é 40%. Tá? Então eu acho que isso aqui a gente... Quer dizer, eu acho não, a gente vai aprender a fazer isso depois. Então não deve ser o jeito de resolver essa questão por enquanto, mas vamos ver se bate com a resposta. 14. Letra A. O que isso quer dizer com letra A, meu bem? 40%. Tá, então é mais ou menos por aí, mas não é assim que a gente deveria fazer, até porque a gente não aprendeu a resolver essa questão assim ainda, né? Tá, mas parando a pensar um pouquinho, já que eu acertei, mas beleza, não é assim que a gente deveria entregar a resposta. Como é que a gente faria? Olha, no final de todas as combinações de homem, mulher para presidente, sei lá o que, vai sair um espaço amostral grandão, né? Uma combinação das pessoas ali, de pessoas diferentes e tudo mais. Aí, como é que eu vou chegar nisso? Eu preciso de duas coisas básicas, né? Eu preciso do número de... Então vamos lá, vamos só escrever aqui, ó, um evento A. Então eu preciso do número de elementos do meu evento A, que seria um presidente e uma vice-presidente, ou coisa assim, dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral. Então a gente precisa dessas duas informações aqui para chegar nos 40%. Ou esquece a resposta, né? Mas para chegar na resposta a gente teria que saber essas duas coisas. Aí, para essas duas coisas aqui, a coisa fica complicada, né? A primeira que eu vou buscar seria o nosso espaço amostral. Então, aí complica. Bom, eu tenho para presidente, eu tenho 3 homens e 2 mulheres de possibilidades aí que podem sair presidente, né? Então, se eu fizesse uma combinação, mas mesmo assim eu tenho que separar, né? Eu tenho que fazer... Caramba. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso combinar os caras... Se eu considerar o caso, para considerar todos os casos em que eu tive um presidente, saiu ali do nosso espaço amostral, né? Um homem, o homem, como é que eu faço, cara? Tá, vamos lá, presidente, escreve aqui. Presidente. O que eu teria nesse aqui disponível para mim olhar? Eu tenho 3 homens, né? O H1, o H2
e o H3. Eu tenho mulher 1, mulher 2. Eu acho que é só isso, né? H1, H2, H3. E 2 mulheres. E para vice é 2 homens, 4 mulheres. Tá. E vice eu tenho H linha 1. Não, H1 linha, H2 linha, mulher 1 linha, mulher 2 linha, mulher 3 linha. Tu já entendeu, tá? Eu só tô tentando, eu estou tentando chegar em alguma coisa. Mulher 4 linha. É, né? Dois homens e 2 mulheres. Beleza. E 4 mulheres, né? 2 homens, 4 mulheres. Tá. Então, o que eu quero que tu entenda é o seguinte, que o nosso espaço amostral, tá? Ele vai ser uma coisa grande, cara, tá vendo? É aqui que essa parte de análise combinatória começa a fazer sentido e ter uma certa utilidade. Porque o nosso espaço amostral vai incluir casos do tipo o H1 lá, o primeiro homem, combinado com o H1 linha, por exemplo. Então, saiu um homem para presidente e um homem para vice-presidente. Então, essa seria uma das possibilidades ali dentro do nosso espaço amostral. Outra possibilidade é que saiu, por exemplo, a mulher, né, como presidente. Então, a gente teria o nosso M1. E para vice-presidente saiu a M2 linha aqui como vice. Então, esse espaço amostral é grande, cara. É gigante, ele é enorme. É assustador, inclusive. Se a gente não achar uma maneira de conseguir contar quais seriam todas as possibilidades de combinações aqui, a gente vai sofrer, cara. Porque não tem como estar escrevendo tudo na mão. Na verdade, tem, mas é muito pesado. Mas o que a gente quer é só o número, né? A gente quer a quantidade de elementos que está dentro desse conjunto. Só isso. Agora, bom, vamos lá. Se eu pegar, considerando que eu tenho 3 homens aqui e combinar eles com todo mundo do vice, tá? Na verdade, se eu combinasse esses 5 aqui, se eu fizer um de cada vez, quem sabe aí funciona. Ah, não, mas eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Escolhi o primeiro miserável aqui. Eu vou combinar com todo mundo aqui. Então, para vice, eu tenho 2, com 4 dá 6, né? Então, eu tenho, para cada um desses daqui de cima, eu vou ter mais, eu tenho 6 combinações com o vice. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 6 vai dar 30. Então, o número do meu espaço amostral é 30. De todas as possibilidades. Aí a gente vai ver o evento, né? O que tu quer pro evento. Mas de novo, isso aqui não é o jeito certo de fazer essa questão. Cara, tu tem que usar a combinação, cara. Não pode depender de ficar contando coisas e vendo quantas combinações tu poderia formar só desse jeito aqui, ó, escrevendo. Porque a gente vai cair numa coisa que tem 100 candidatos a presidente e 275 mil a vice-presidente. E aí ele vai pedir pra gente fazer a mesma coisa e não vai ser tão agradável assim do jeito que a gente tá fazendo agora, né? Então, de qualquer forma, eu sei que para cada um que vai ser presidente, eu consigo combinar ele com os 6 aqui embaixo que estão concorrendo a vice. Então tem todas as possibilidades. Aí no caso da mulher ser presidente, bom, eu já achei o número total de combinações, seriam 30. O que não parece ser tão grande, né? Assusta um pouco, mas parece ser muito pouquinha coisa, mas eu acho que é isso, é 30 mesmo, só. Tá, agora o evento aqui. Então o nosso evento A seria o quê? Homem presidente,
o presidente, HO, preze e mu vice. Ah, fica feio, né? Mas tá bom. Dá pra entender. Muito bem, então eu quero saber só o número, né? A gente só precisa dos números, não precisa de mais nada. Então, este número de elementos deste evento A seria o quê? Homem presidente, putz, e mulher vice. Quantas combinações a gente teria? Bom, para cada homem daqui eu posso combinar com as 4 mulheres. Minha nossa, os gatos fazendo barulho. Para cada homem que está concorrendo a presidente, eu posso combinar ele com as 4 aqui. Então teriam já 4 possibilidades usando o primeiro cara aqui de presidente. Com o segundo vai adicionar mais 4 possibilidades diferentes, né, de tu ter ali. E o terceiro mais 4. Então vão ser 12 combinações ao total do presidente com uma vice. Então já achamos o número, que é só o que a gente precisa por enquanto, mais nada. Não precisa escrever as combinações nem nada, só números e achamos eles. Então, de posse dos números, a gente vai escrever assim, ó, probabilidade de ocorrer um elemento do nosso evento A seria 12 sobre 30, que eu espero muito que esteja certo. Aí 12, se eu dividir por 6, vai ficar 2. E 30 dividido por 6 é 5. Se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 20, para mim ter alguma coisa dividida por 100, para poder já escrever na forma de porcentagem direto, então aqui 5 vezes 20 vai dar 100, e 2 vezes 20 é 40. Portanto, isso aqui ficaria 40 sobre 100, ou 40%, que foi o que a gente chegou. Então, tá aí. Chegamos na resposta do jeito que a gente ainda não aprendeu, e chegamos na resposta do jeito que a gente deveria ter feito desde o início, né? Que é o honesto. E mesmo assim não é o melhor jeito de chegar na resposta dessa questão aqui. Tá, então qual é que seria o jeito de chegar na resposta dela, se não é esse aí de tu contando um por um? É tu usar ou combinação, ou arranjo, ou permutação, eu não sei. Se eu soubesse teria feito, mas é esse o caminho. Eu quero que tu saiba que se a gente ficar preso em uma questão mais difícil do que essa depois, saiba que o caminho é a parte de análise combinatória para poder descobrir quais seriam as possibilidades de combinações ali para encontrar o número de possibilidade do arranjo. Então, fica para ti, tá? Já tô te avisando aqui, que se tu tá tendo a mesma dificuldade que eu aqui nessa parte, não conseguir usar as coisas que a gente aprendeu em análise combinatória para facilitar a tua vida nesse pedacinho aqui, tu vai sofrer no futuro, assim como eu vou sofrer no futuro também, por não estar conseguindo ver um jeito aqui de encontrar isso rápido. Claro que depois, que se tu, assim, quando eu paro de gravar as coisas que eu descanso um pouquinho, que eu fico pensando na questão, as possibilidades elas aparecem, né? O problema é aqui e agora, né? O cara tem que fazer as coisas ao vivo, né? E aí é difícil, cara, tu ter essas sacadas, assim, bem complicado. Mas eu prometo que no futuro a gente vai melhorar. Mas se bem que a gente tá bem, né, cara? A gente conseguiu resolver 14 questões desse livro aqui. E assim, tendo uma certa dificuldadezinha aqui e ali, mas tá entendendo as coisas, tá? Tá conseguindo progredir. Então isso aí já é muito bom. Agora a questão 15. 5 moedas, ó. Tá vendo como começa a piorar a coisa? E se tu não usa análise combinatória, tu vai sofrer? 5 moedas são lançadas sobre uma mesa. Lindo. Calcule a probabilidade de obter 3 caras e 2 coroas nas faces voltadas para cima. Tá, 5 moedas, olha só. 5 moedas. Ai, que coisa linda. Então, muito bem. De novo, primeira coisa, a gente precisa de 2 coisas aqui. O número de elementos do espaço amostral e o número de elementos do nosso evento, né? Então, número de elemento do espaço amostral. Como é que a gente chega nessa resposta? Bom, isso aqui de novo, moeda cai naquela coisa das janelas lá, das lâmpadas acesas. Então, se a gente lembrar disso,
né, da igreja lá, de quantas formas uma igreja pode ficar aberta, se ela tem 7 portas. Aí tu vai considerar que a única maneira da igreja estar fechada é se todas as portas estiverem sendo fechadas ao mesmo tempo, né? Agora, se pelo menos uma porta estiver aberta, a igreja está aberta. Então aqui a gente vai fazer os tracinhos, ó. Muito bonitos os nossos traços. E botar 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então para cada um deles está representando as possibilidades de combinações da moeda, né? A moeda, ela pode dar tanto cara quanto coroa. Então, para cada uma aqui, a gente tem 2 possibilidades. Como a gente viu lá no início, né, do princípio fundamental da contagem, se os eventos eles não são dependentes e tu consegue fazer eles por etapas, tu multiplica um pelo outro, né? O número de combinações diferentes que as coisas podem acontecer, só multiplicar um pelo outro. Então, para cada uma dessas aqui eu tenho 2 possibilidades, ou da cara ou da coroa. Então, vai ficar assim. E se tu não confia nisso, tu fala, pô, mas daí multiplicar um pelo outro, princípio fundamental da contagem, faz o seguinte, pô, faz lá, só escreve as possibilidades. Por exemplo, a primeira deu cara, a segunda moedinha também, a terceira deu coroa, a quarta deu coroa, das 2 possibilidades que ela tinha, essas 2 aqui coroa, e a última deu cara. E aí tu faz todas as combinações desse tipo, tu vai chegar na mesma resposta. Ou permutação com repetição. Considera que isso aqui seja uma palavra, né, um anagramazinho, e daí, ou melhor, é uma palavra e tu quer saber quantos anagramas tu consegue formar com essas letras aqui. Aí tu só fazer, né? Bota a repetição aí, que tem o K e o C estão repetindo, né? O C repete 3 vezes, o K 2. Vai dar a mesma resposta. Vamos ver. Aqui vai dar quanto? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Né? 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 4. 2 elevado à quarta potência é 16 e a quinta é 32. Tá. Então temos aí 32 possibilidades diferentes dessas 5 moedas estarem arranjadas. E aí, de novo, aqui está se mostrando importante, né? Porque imagina escrever essas 32 aí com 5 moedas, tu tem que ficar fazendo todas as variações. Mas, de novo, se tu considerar que as letrinhas que tu vai ver, mas não é bem aí, né? Não é bem por aí, não é fazer uma permutação com repetição, porque tu pode ter cara, todas caras assim, as 5, aí já é outro caso, né? Então tu teria que considerar fazer, daí ia dar muito trabalho, né, cara? Porque tu ia ter que considerar, por exemplo, uma cara, 4 coroa, ver quantas coisas tu consegue fazer, quantos anagramas, né? Depois 2 caras, 3 coroa, fazer quantos anagramas, soma. Depois 3 caras, 2 coroa e assim por diante, daí ia dar um baita trabalho. Pois é. Ainda bem que a gente não precisa disso. Então, vamos deixar aqui. Então a gente sabe que o número do nosso espaço amostral é 32, ou seja, 32 coisas desse tipo aqui vão acontecer, né? Coisas diferentes assim. Tá. O nosso evento. 3 caras e 2 coroas nas faces voltadas para cima. Bom, então, evento A. 3 caras, 2 coroas. Tá, nesse caso aqui, aí sim a gente pode usar a permutação com repetição, porque aqui o que a gente vai ver em todos os casos vai ser 3 caras e 2 coroas. Então a gente vai ver coisas diferentes, mas contendo esses mesmos valores, essas mesmas letras, né? Então, por exemplo, a gente teria 2 coroas no início e as outras 3 moedinhas deram as 3 caras. Então, a gente está buscando, se a gente for esperto, buscar por anagramas dessa palavra aqui, de quantas combinações diferentes eu consigo fazer com essa, a gente vai ter todas as possibilidades aí do jogo das 5 moedinhas. Então, permutação, eu tenho 5 elementos aqui.
repetição que eu tenho. O K repete 2 vezes e o C repete 3 vezes. Então, vai ficar 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial. Olha que coisa bonita. Simples demais, hein? Quem diria que vale a pena o cara aprender os conteúdos anteriores, né, para não sofrer no futuro. É impressionante. Tá, esse 5 fatorial aí vai ser 5 vezes 4, a gente para por aí, porque daí vezes 3 fatorial vai dividir com esse de baixo, acabou. 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2 vai ficar 10. Então eu tenho 10 maneiras diferentes de jogar as moedinhas para cima e obter 3 caras e 2 coroas em combinações diferentes. Então é uma boa coisa, né? Vamos fazer o seguinte então. Então eu sei que são o número de elementos aí do meu evento A é 10. Sem precisar escrever. Olha que coisa bonita isso. Eu não precisou escrever nada aqui. Tu já achou o número de elementos do espaço amostral, achou o número de elementos do evento sem escrever muita coisa. Claro que aqui, né, teve que escrever para ter uma noção do que ia fazer depois. Mas de novo, não é tanto assim. Muito bem. Então, como é que é? Até esqueci o nome agora. Pô, estamos estudando o que, cara? A probabilidade de ocorrer um elemento de A é igual a 10 sobre 32. Exatamente. Só isso. Então, se a gente arrumar aqui. Bom, disso daqui eu faço o que? Dá para simplificar, né? O 10 dá por 2 vai ficar 5. E o 32 por 2 vai ser 16. Né? 15 é 30, então é 16. Não sei se ele vai deixar assim a resposta, espero que deixe. 5 sobre 16, é isso aí. Vou só conferir aqui o nosso questão. Eu sou desconfiado, cara, eu tenho um medo grande assim de cometer um erro e seguir o vídeo, sabe? Tu comete um erro absurdo ali e só segue, assim, como se aquilo tivesse certo. Então eu sempre tenho esse medo aí. E às vezes acontece, mas não é por querer, não. Tá, dica. O número de permutações das letras CCC e 2K é... Tá, repetição, né? 3 do C e 2 do K. Tá aí. É praticamente o que eu fiz, cara. Isso aqui tu usa bastante, tá? Se for ver as questões que tu estiver estudando para vestibular, quando for estudar análise combinatória lá, cara, é um monte dessas questõezinhas que tu usa. Essa questão de converter as coisas para um anagrama. Às vezes a questão não tá longe disso, mas tu puxa para cair num anagrama. De algum jeito, aquilo lá parecer um anagrama e aí tu conseguir ver quantas variações tu teria. Mas enfim, bom, a gente sem seguir a dica, mas é uma boa dica. De novo, se tu tá preso numa questão dessas e tu vem pra cá, ali tu fez a questão mais ou menos e errou, e vem olhar o gabarito e tu te depara com a dica dessas, tu volta e certamente vai acertar, né? Pelo menos é o que se espera. Vamos botar 16 aqui, Ctrl B. Hoje eu tô meio feliz, cara, eu já tô contente hoje. Bom, vamos ver o que nos espera, porque temos menos de 2 minutos para brincar, né? Resolva os exercícios complementares do 5 ao 31. Que exercício complementar? Conteúdo digital Moderna Plus. Animação, o jogo dos 3 portas. Esses exercícios complementares aí estão meio perdidos pra mim, hein? Só ser material digital mesmo ali, mas a gente vai ter que ficar sem, tá? Lamentamos aí que a gente não tenha condição, e o próximo seriam eventos complementares, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, muito obrigado pela tua companhia e a gente se encontra por aí. Até mais!